Oi, gente, tudo bem? Deu tempo de fazer um vídeo ainda antes da mudança. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 livros escritos pela Agatha Christie que contém como dupla de detetives o Tommy, o casal Tommy e Tuppence. O vídeo sobre esses livros também está sendo publicado nesse mesmo instante no canal Livros e E-Book do meu amigo Carlos, que faz várias leituras conjuntas comigo, né? E um dos reais motivos desse vídeo estar acontecendo é porque eu já tinha me comprometido com o Carlos após a gente fazer a leitura conjunta dos 5 livros que contém o Tommy e a Tuppence, de fazer o vídeo, né, referente aos 5. E eu já tinha programado com ele data, hora, então eu tive que fazer meio na corrida, gente, porque, como vocês podem ver, o cenário aqui já tá metade desmontado, a gente já tá encaixotando coisa. Então, assim, eu sugiro que vocês corram no canal do Carlos. O Carlos sempre faz pesquisas de apoio, traz curiosidades, então dá um pulinho no canal dele também para ver quais foram as impressões dele sobre a saga aqui desse casal detetive. E eu vou falar um pouquinho, talvez meu vídeo fique um pouco superficial, porque eu realmente estou gravando na correria, mas estou adorando voltar para o canal. Inclusive, gente, obrigada de coração por todo o carinho na minha volta ali depois de 2 meses, né, no último vídeo, pela torcida com relação à saúde da minha mãe, pela compreensão de vocês, mas principalmente pelo carinho de tantos recados que eu recebi, inbox, comentários e tal, dizendo que sentiram minha falta. Eu acho meu canal assim tão simplório. Eu venho aqui, é mais um registro meu, mas eu fico bem feliz de saber que tem gente que acompanha e que gosta das minhas opiniões aqui. Então acho que é por isso que eu ainda não parei de vez com o canal, né? Ainda é divertido e compensador para mim fazer esses vídeos para vocês. Vamos falar então da saga aqui, desse casal que eu não conhecia, porque quando eu li a Agatha Christie lá na minha adolescência, há muito tempo, eu só li livros do Poirot e da Miss Marple, coincidentemente, porque eu lia numa coleção de banca, e eu nem sabia que a Agatha tinha escrito livros com outros detetives, né? Inclusive esse casal. E aí, quando eu li o primeiro livro, que foi por engano ainda, que foi um pressentimento funesto, que é o 4º livro dos 5, alguém no canal, depois que eu fiz o vídeo, alguém no canal, né, uma alma bondosa, me avisou que eu lesse na ordem, que esses livros aqui, o mais legal é ler na ordem cronológica. Então, só para dar uma geral aí, né, dos protagonistas, o Tommy e a Tuppence, cujo nome é Prudence, não sei se é assim que pronuncia, mas ela é chamada de Tuppence o tempo todo. É um casal, então, de detetives, né, amadores, vamos dizer assim, criados pela Agatha, cujo primeiro livro foi publicado em 1922. E assim, o primeiro livro do casal, da dupla, foi o 2º livro escrito pela Agatha, né? Então, tem até uma história curiosa sobre as publicações. Os 5 primeiros livros da Agatha são produto de um contrato que ela fez com uma editora, né? Então, ela prometeu 5 livros, e o primeiro foi o Misterioso Caso de Styles, né? Que também eu já li, mas eu não fiz vídeo pro canal, mas muito legal, bem avaliado e tal. E o 2º livro, eles esperavam também uma coisa mais padrão, e ela chega com a história do Tommy e da Tuppence, que inclusive é um dos meus preferidos dos 5, o primeiro livro do casal. E referente aos personagens, gente, por que é legal? Os 5 livros, eles vão contar a história deles como casal, que ainda não eram nesse primeiro livro, né? Eles foram amigos de infância, e nessa primeira história eles eram jovenzinhos e simplesmente se encontraram e foram levados na curiosidade aí a investigar um mistério. Eles acabam se metendo então numa aventura de espionagem aí, né? Entram de gaiato, vamos dizer assim, e tem que procurar uma jovem chamada Jane Finn,
que após o naufrágio de um navio, antes na verdade do naufrágio do navio, foram entregues para ela documentos secretos contendo coisas da guerra e tal. Na verdade até assim, né, aqui nesse livro quem toma as rédeas assim e vamos dizer carrega o tome é a Tuppence. E uma das coisas que eu mais gosto nesses dois personagens é a personalidade da Tuppence, porque ela é uma mulher muito à frente do seu tempo, tanto antes quanto depois deles como casal. É ela que geralmente toma as rédeas, assim, porque ela é muito impulsiva. O Tommy já ele é mais precavido, é mais pé no chão, né? Tem, claro, suas várias qualidades também. É um casal que se complementa demais, gente. Mas eu destaco porque a Tuppence como mulher, né? E levando em conta que foi um livro escrito na década de 20, né? A história é daquela época, porque fala da Primeira Guerra, né? A Tuppence é muito à frente do seu tempo. Ela não tem nada daquela mulher que casa, e a gente vê no decorrer dos livros, e que vira dona de casa, sabe? Não, ela quer aventura, inclusive em vários momentos quem puxa o Tommy para a aventura é a Tuppence, e isso é uma das coisas que mais me prenderam nos livros aqui. Mas voltando então a falar do primeiro, que eu nem preciso falar muito, porque esse aqui eu fiz vídeo pro canal, naquele projeto que eu faço ainda, mas na época eu fazia vídeo todo mês, né? Então, Adversário Secreto, também existem edições com o nome de O Inimigo Secreto. Ele foi publicado em 1922, como eu falei, o segundo livro escrito pela Agatha, e ele vai então contar essa história, né, desses dois jovens que eram amigos e se unem nessa aventura de espionagem. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que aí eu tenho um vídeo só dele, se vocês quiserem saber melhor da história, tá? Esse aqui então é o segundo. Ele foi publicado em 1929 e a história do livro se passa 6 anos depois da história desse aqui, tá? Então aqui os dois já estão casados e eles estão naquela fase lá que os dias já viraram, né, uma monotonia, já estão um pouco entediados e eles recebem a oportunidade de trabalhar numa agência de detetives, tá? A particularidade desse livro é que é um livro de contos, embora os contos sejam interconectados, porque na verdade assim, cada conto é um caso que eles resolvem, né? Então, os dois estão trabalhando nessa agência de detetives e a cada conto é um caso novo que é resolvido por eles. O legal é que são várias histórias, algumas são mais perigosas, mais tensas, outras são cômicas, tem histórias muito engraçadas aqui. E a Agatha fez uma sacada bem legal nesse livro, que foi fazer referência a vários detetives famosos da literatura, né? Muitos que eu desconhecia, né? Mas também Sherlock Holmes. E o legal, o próprio Poirot, tem um dos contos aqui que o Tom e a Tuppence fazem referência ao Poirot. Então eles meio que na brincadeira simulam, sabe? Mais ou menos assim. Ah, esse caso aqui, acho que a gente vai ser o Sherlock Holmes. Então vamos agir como ele, ou de alguma maneira eles fazem referência aos detetives. Então é bem legal porque tem muitas notas de rodapé, inclusive nessa edição que eu li aqui da Ellen Pocket, né? Que faz então menção e explica, né, quem era o detetive citado, de qual autor, de qual época que foi publicado os livros e tal. Muito legal. O não tão legal é que, diferente dos outros livros da Agatha, ele não tem então um crime, né, algo maior a ser desvendado durante o livro todo. São casos rápidos que eles desvendam, alguns mais complexos, outros bem simples, mas o livro se passa dessa maneira. O terceiro livro ele já foi publicado em 1941 e ele vai ter como tema então a Segunda Guerra Mundial. O título dele é M-O-N, né, uma pergunta. E aí eles já têm filhos, né, inclusive o Derek, que é um dos filhos deles, está lutando na Segunda Guerra. A Tuppence tem todo aquele sentimento de mãe durante o livro inteiro, preocupada com o filho. Mostra a vida deles assim um pouco mais como casal, uma vida familiar do que nos livros anteriores, né? E aí eles são então um casal de meia idade, né? Com os filhos crescidos, um casal de filhos, e eles recebem uma incumbência, como sempre, né? A Tuppence, a mais entediada, né? Comenta, que saudade das aventuras e tal, e surge aí então uma oportunidade
para que eles se desloquem para uma cidadezinha do interior para procurar um espião. Na verdade é um inglês simpatizante do nazismo que trabalha que está infiltrado, né, na inteligência britânica. E eles têm esses pseudônimos, né, de M ou N. Então, dentro daquele vilarejo, daquela cidadezinha, eles têm que descobrir quem é esse espião. Esse aqui foi o livro que eu menos gostei, tá? Mas não deixa de ser legal, ele dá muitas pistas, a gente consegue, ele é bem previsível, a gente consegue aí no meio do livro ter uma ideia de quem são, né, ou de quem é o espião. E assim, a única coisa legal é que ele vai passar assim um pouco daquela nostalgia. A impressão que dá é que eles, como casal aqui nessa aventura, eles relembram muito da experiência que eles tiveram lá no primeiro livro, que se passa na Primeira Guerra, tá? Não deixa de ser legal também, vale a pena, mas eu posso dizer que dos 5 foi o que eu menos gostei. O quarto livro, então, que é Um Pressentimento Funesto, né? E eu posso já adiantar que é o meu preferido dos 5. Foi o primeiro que eu li, infelizmente, fora de ordem, mas tem vídeo no canal desse livro, vou deixar o link na descrição. Basicamente, os dois já são mais velhos, né? Vão visitar uma tia que está internada numa casa de idosos e a Tuppence encontra uma senhora que, sentada no sofá, olha para ela e fala assim: a coitadinha era sua filha? Uma pergunta do nada, né? Acho que era isso. A coitadinha era sua filha, isso mesmo. E a Tuppence não entende nada, mas tempos depois, quando a tia Ada, né, falece, que eles têm que voltar ali na casa de repouso para pegar os bens pessoais dela. Nessa visita, então, para recolher os objetos da tia Ada, a Tuppence descobre que essa velhinha foi transferida, essa senhora foi transferida misteriosamente para outro lugar e ninguém consegue descobrir para onde ela foi. Ela simplesmente some do mapa e deixa como pista um quadro na parede que tem uma pintura com uma casinha que a Tuppence parece que conhece de algum lugar. E a partir dessa pintura meio bucólica é que ela corre atrás e tenta descobrir então o paradeiro dessa mulher, porque ela já estava assim instigada com a pergunta e agora com esse sumiço repentino. E é uma aventura muito legal. Esse livro aqui para mim foi um dos mais imprevisíveis, que eu não imaginava o desfecho. Eu gostei muito desse livro. Se quiser detalhes, então esse aqui eu fiz vídeo na época, vou deixar na descrição. Esse aqui eu não falei quando foi publicado em 1968, tá? E aí a gente tem então o último livro, que é da dupla, né? O Portal do Destino, que foi agora uma leitura bem recente. Esse eu não tinha lido ainda, então eu li com o Carlos, a gente até comentou um pouquinho sobre algumas impressões parecidas aí. E esse livro aqui, O Portal do Destino, ele foi o último livro escrito pela Agatha. Escrito entre aspas, né? Porque os últimos livros da Agatha, incluindo esse, que foi o último, ela já não escrevia mais. Ela gravava no aparelho lá no tal ditafone e aí depois os livros eram transcritos, tá? Então, a gente não... Eu até comentei com o Carlos, a gente não entendeu se foi por isso... por esse motivo, né, por ter sido o último livro, a Agatha já está bem velhinha, ou por realmente ela querer retratar a velhice do casal aqui, porque é nesse estágio que eles estão, já mais idosos. Eles compram uma nova casa para ter ali a sua casinha, sossegar e ter uma velhice tranquila. E nessa casa que eles compram, enquanto a Tuppence começa a mexer em livros que ficaram lá, ela encontra um livro de uma criança que morou lá e que daí daqui a pouco eles descobrem que essa criança morreu muito cedo. E essa criança então deixou uma mensagem em código no livro dizendo que a tal da Mary Jordan não morreu de morte natural. E aí, claro que já é motivo então para os dois, né? Para atiçar a curiosidade dos dois, eles decifraram essa mensagem, né, que ela estava escrita em código, e aí começaram a investigar na vizinhança quem era, afinal, essa tal de Mary Jordan, quem era o Alexander, a criança que escreveu o código, tá? E assim, o livro é legal, mas infelizmente assim,
ele foi meio penoso para ler, tá? Ele é um livro assim um pouco enrolado, é um livro que não tem aquela objetividade que a Agatha tem de deixar as pistas ali e interligar as coisas, né? Por isso que a gente não sabe. Tem muito comentário aqui do Tommy, da Tapas, que são comentários assim meio nada a ver, muita nostalgia, muita saudade, muita lembrança, alguns acontecimentos que são desnecessários na história. E a gente ficou então nessa dúvida se foi realmente uma característica da Agatha por estar já mais idosa, né, e não ter tanto aquela agilidade para amarrar a trama, ou se realmente ela quis retratar, né, a gente não pode também subestimar a capacidade da autora, né? Ou se de repente ela quis realmente retratar essa coisa de velhice nos personagens, por isso que eles ficam assim, sabe, num vai e volta, e a gente fica meio perdido, sabe, de repente parece que a coisa vai se resolver e não vai mais, não sei, foi essa impressão do Carlos também, depois vocês vão lá assistir, porque eu acho que ele tem até mais informações do que eu sobre esse livro aqui. De qualquer forma, é uma boa história, tá, o desfecho é legal, mas não ficou entre os meus preferidos aqui dos 5 e nem entre os meus preferidos da Agatha, tá? Uma das coisas que eu achei interessante nesse livro é que ela cita, e inclusive são objetos que funcionam como pistas aqui na investigação, ela cita brinquedos que ela fala pra gente, conta pra gente na autobiografia dela. Tem, por exemplo, esse cavalinho aqui, que é um cavalinho de madeira, né, que era um brinquedo típico na época, que era agora eu não lembro se ele era a Matilda ou era o Matilde ou era o True Love, mas a gente tem Cacá, Matilde, True Love, que são nomes de brinquedos, que os brinquedos eram batizados e que fizeram parte da vida da Agatha, né? Então nesse ponto dá pra ver que ela colocou muito da nostalgia dela, dos elementos da vida dela, dos quais talvez na velhice ela sentia saudades ou gostava de relembrar, ela insere nessa história. Então esse ponto eu achei interessante, tá? Mas a história em si não me prendeu muito, não ficou entre meus preferidos, tá? Os meus preferidos, na verdade, são realmente O Adversário Secreto e Um Pressentimento Funesto, que foram os dois que eu fiz vídeo no canal, eu vou deixar o link pra vocês, tá? E uma pena que a LM Pocket não tem, ou se tiver, vocês me avisem, porque eu procurei e não achei, O Adversário Secreto na coleção, né? Porque ela tem os 4, inclusive os 4 são pretinhos, né? E esse aqui, até onde eu sei, não tem, né? Procurei. Então vai ficar assim meio diferente, mas também não ligo pra isso, né? Eu acho que o casal Tommy e Tuppence Beresford, que era o sobrenome deles, merecem sim um destaque aí na galeria de personagens da Agatha. Inclusive uma curiosidade que eu não lembro se eu li na autobiografia ou se foi em alguma reportagem, alguma matéria sobre ela, de que quando ela publicou esse primeiro livro aqui, em 1922, ela escreveu numa carta para a mãe dela na época, dizendo assim: mãe, não sei se foi com essas palavras, provavelmente não, mas mais ou menos assim: mãe, não se preocupa com o dinheiro, eu tenho um pressentimento de que o Tommy e Tuppence vão fazer muito sucesso. E ela estava certa, né? Eles fizeram mesmo muito sucesso, não só eles, mas todos os livros da autora. Então é isso, gente, trouxe aqui pra vocês, não esqueçam de correr lá no canal do Carlos, porque eu acho que o vídeo dele vai estar bem legal também, e a gente sempre tem, né, algumas impressões que se complementam, coisas que um ou outro esquecem de comentar, ou impressões diferentes, então é legal vocês olharem. E eu vou ficando por aqui, talvez por um tempinho aí, gente, tá? Não sei se vai ser 1 mês, 2 meses, mas eu acho que eu vou dar mais uma sumidinha aí, não tão longa, porque a gente realmente está no auge da mudança aqui e nas próximas semanas a gente vai ter muito trabalho, tá? Mas assim que der eu volto com o próximo vídeo. Tchau, tchau!